Bem-vindo ao Respostas Bíblicas. Hoje a pergunta é: por que Deus criou Lúcifer se ele sabia que Lúcifer se tornaria mau? Esta é uma pergunta que tem afligido a raça humana por muito tempo. E nós temos duas partes nas Escrituras que nos falam sobre Lúcifer. Uma está em Isaías capítulo 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, e aí segue o problema do eu. Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação aos lados do norte. Eu subirei nas alturas acima das nuvens. E eu serei, na versão King James diz, semelhante ao Altíssimo. Então, 6 vezes ele apresenta o problema do eu. Ele quer ser como Deus. Se formos a Ezequiel, capítulo 28, existe o príncipe de Tiro e o rei de Tiro, mas este rei de Tiro é, na realidade, quem está por trás do príncipe. Ele é Satanás. E diz, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, então não pode ser literalmente o rei de Tiro. Isso era Lúcifer. Cobrias-te de toda pedra preciosa. A cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a zafira, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então ele é um ser criado e era o mestre de música. Ele era encarregado de todos os instrumentos do céu. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Satanás era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Então Deus não o criou para ser mau. Ele se tornou mau. Agora, como pode ser? A única solução para esse dilema é a condição do livre-arbítrio. Deus criou suas criaturas com a capacidade de escolha. Porque sem a liberdade de escolha, nos tornaríamos simples robôs. Nós seríamos criaturas sem sentido. Se Deus nos houvesse criado sem a capacidade de escolha, então que valor o amor teria? Eu sempre uso o exemplo de um casal de cônjuges. Se a sua esposa ou seu marido fosse pré-programado para lhe amar em qualquer circunstância, que valor teria esse amor? Não teria valor nenhum. Poderia ser prazeroso por um tempo, mas depois não teria sentido. Mas se ela tem a liberdade de escolha, ou ele tem a liberdade de escolha, para exercitar este amor, então este amor tem valor, se torna precioso e pode ser nutrido para sempre e sempre, porque tem valor. Mas liberdade de escolha implica que você pode escolher o outro caminho. E se aquela esposa ou esposo decide um dia seguir o seu próprio caminho? O que a liberdade de escolha implica? É que você deve deixar que ela ou ele parta.
Porque um falso amor não teria nenhum valor. Você poderia prender esse companheiro numa jaula. Você poderia prendê-lo ou prendê-la de uma forma que nem possa se mexer. E você pode alimentar este pássaro na gaiola. Mas que valor teria? Você pode obrigar o amor a existir? Claro que não. Então, quando eles foram criados com essa liberdade de escolha. E ele teve toda a oportunidade de conhecer o caráter de Deus. Ele andou no meio das pedras afogueadas e era o querubim da guarda. Ele não tinha motivo algum para duvidar de Deus ou sua integridade. Mesmo assim, ele cobiçou a posição de Deus. Ele queria ser como o Altíssimo. E quando a cobiça o dominou, nele se achou iniquidade. Se você violar um mandamento, viola todos. Se você cobiça a posição de Deus e quer ser como o Altíssimo, então você violou o primeiro mandamento e o 10º mandamento. A Bíblia diz, se você violar um, viola todos. E, eventualmente, para atingir seu objetivo, você vai mentir, vai trair, vai matar, a fim de obtê-lo. E esse foi o caminho que Lúcifer seguiu. Agora, Deus não lidou de maneira branda com essa questão. Ele permitiu que Lúcifer seguisse esse caminho. E ele sabia que, em algum momento, ele teria que vir a este mundo e morrer, porque Lúcifer induziria o homem a pecar, ele o enganaria. E Deus não lidou com a questão do pecado de maneira superficial. Ele carregou estes pecados, ele tomou sobre si. E morreu a morte que a nós pertencia e proporcionou um caminho de escape. Então, a questão da escolha ainda é válida hoje. Escolhei a quem sirvais, diz a Bíblia. E nós podemos escolher a justiça ou o mal, a escolha é nossa. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Escolha o que é certo e faça o que é certo, e então vivereis. Então cada um de nós tem esta capacidade, e eu sou grato por esta capacidade, porque faz com que o amor valha a pena.